Mas a passagem que nós vamos estar falando fala de uma família abençoada, uma família que o esposo, o cabeça desse lar, trabalhava para Deus. E nesta época desse texto, tinha acabado de acontecer uma guerra ali em Israel. Israel, juntamente com Judá, se reúne contra os moabitas e travaram uma guerra e ali venceram. Sabemos que toda guerra, toda pós-guerra, traz fome, traz dificuldade, traz problemas sociais, econômicos e por aí vai. Naquela cidade, naquele lugar, naquela cercania, havia um homem de Deus chamado Eliseu, grande profeta, que havia estado do lado de Elias. E esse homem de Deus costumava ir ao Monte Carmelo, periodicamente. Ele ia ali uma vez por mês, 2 vezes por mês, diz os historiadores, falar com Deus. Ele e seu companheiro e também discípulo Geazi. Num certo dia, ele passando por aquelas regiões, ele encontra uma mulher desesperada que vai atrás dele para pedir-lhe ajuda. Esta mulher perde o seu esposo. Seu esposo, segundo a tradição, é Obadias, aquele que lá em 1 Reis 18 sustentou 100 profetas com água e pão, quando Jezabel mandara matar todos aqueles que professavam o Deus eterno. Então aquele servo temente ao Senhor, vendo a crueldade daquela mulher e a rebeldia, e ela estava endemoniada, porque Elias tinha proposto um desafio e o Deus eterno ganhou, porque não há batalha que o nosso Deus não ganha. Aleluia. Eles passaram meio-dia clamando pelo Deus Baal, e diz a palavra que antes que Elias acabasse de falar com Deus, Deus mandou fogo do céu e respondeu a oração de Elias. E o Deus de Elias é o nosso Deus. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Aquela mulher conhecia e sabia, pois o seu esposo confidenciava os fatos, as histórias, os milagres que Elias fizeram. E também ela sabia que o profeta Eliseu, ele tinha recebido porção dobrada do que Deus havia derramado sobre a vida de Elias. Então morre-se o marido desta mulher, que a palavra de Deus não nos cita o seu nome. Ela então começa a viver momentos de dificuldade, porque uma viúva naquela época tinha dificuldades terríveis, porque a lei, a religião judaica impunha regras, por exemplo, com a morte do seu esposo, tudo que ele tinha já não pertencia mais a ela. E agora ele morre e deixa para ela 2 presentes, lindos presentes, 2 filhos, e uma dívida para pagar. Essa dívida se conjectura que seja pelo esforço que esse servo teve em comprar pão e água todos os dias para sustentar aqueles profetas lá na caverna. Aquela mulher recebe na sua casa os cobradores, e a lei dava cobertura para aqueles homens. Lá em Levítico tem a lei que deve-se, quando alguém deve, não tendo condição, deve-se trabalhar por um período até que se quite a dívida. Mas Deus falou lá na lei, quando
existia naquele lugar. Aquela mulher, agora ameaçada, se ela não pagasse no prazo determinado, ela perderia os seus filhos. Então ela, desesperada e desamparada, lembra que o seu esposo clamava e temia a Deus. Veja a importância de um pai de família, da família estar na presença de Deus. Ela lembra que o seu esposo servia a Deus com muito temor e tremor. E ela ouviu falar que Eliseu passara ali pelaquela região. Então ela parte e corre atrás de Eliseu. E ela começa a clamar a Eliseu por socorro, por misericórdia da parte de Deus. Sabemos que alguém para clamar precisa crer, precisa ter em seu coração a disposição de confiar e esperar quando ela clama. E sabemos, como foi falado sexta-feira, que a fé é a resposta da palavra que ouvimos. Porque a palavra, ela produz fé no coração. Aquela mulher, de forma alguma, ela não ia perder os seus filhos para os credores. Então ela clama, e nós vamos ler aqui no versículo 1. E uma mulher, das mulheres dos filhos do profeta, clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Queridos, com a morte daquele homem, aquela mulher começou a vender tudo que tinha para sobreviver. E nós vamos ver que a única coisa que sobrou naquela casa foi uma botija com um pouco de azeite. Que situação desesperadora, que aflição de uma mãe olhar para os seus filhos e não ter condição de ampará-lo, de pagar a dívida. Mas ela sabia que tinha um profeta, e ela sabe que na lei está escrito lá em Deuteronômio que o Senhor pede para que o povo de Israel creia em seus profetas e serão prósperos. Ela sabia que o profeta tinha uma solução, ela sabia que Deus tinha uma solução para ela. Então ela vai até o profeta, e o profeta olha para aquela situação, para aquele cenário, e pergunta para ela: o que hei de te fazer? Ele também não sabia o que fazer, porque Deus não tivera revelado a ele o motivo da enfermidade, o motivo daquele problema daquela mulher. E nós vemos que a sunamita, e ouviu o profeta verdadeiro, é aquele profeta que não fala o que Deus não falou. Nós temos 2 mulheres, uma rica e uma que era pobre. E a pobreza que ela tinha era dada porque seu esposo, ele tinha compromisso no tempo. Ele entregou a sua vida para Deus. Mas agora Deus começa a trabalhar, porque o trabalhar de Deus ninguém entende. O trabalhar de Deus é diferente daquilo que a gente conhece, porque milagres, o milagre de Deus é um milagre que não se pode explicar. O milagre que se explica não é milagre. Esta mulher que não tinha direito a voto, que não tinha direito algum, porque a mulher, quando naquela época e até hoje é assim, a mulher, ela só tem um pouquinho de, dizemos assim, de moral quando ela tem filhos, e tem que ser varão. Nós vemos a angústia de Sara, a angústia de Ana e de outras, de Isabel, a angústia dessas mulheres em ter um filho, porque aquela, para ter seu espaço naquele lugar, ela precisava ter filhos.
Então, Eliseu pergunta: tem alguma coisa que eu possa fazer? E ele pergunta: o que tens em casa? Ele diz: em casa não tem nada. Em minha casa não tem nada. A não ser uma botija com um bocadinho de azeite. Às vezes nós queremos e buscamos em Deus algo e achamos que o pouco que nós temos não é suficiente para Deus operar. Queridos, o nosso Deus, quando não tem nada, Ele faz tudo. E quando tem alguma coisa, Ele faz muito mais ainda. O Senhor pergunta para Moisés: o que você tem na mão? Cajado. Então você vai atravessar o mar vermelho com o seu cajado. Pedro, lá no Templo Formosa, me dá uma esmola. Eu não tenho nada. Não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho poder e unção. E o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aleluia! Jesus chega para a dificuldade de comer a multidão. Oh, filho do Senhor, não tenho nada. Aparece um jovem ali e disse: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Ele ora e a multidão é alimenta. Aleluia! Esta mulher desesperada, quase sem força, diz: eu não tenho nada. E ele disse: olha, mulher, o que você tem, em minhas palavras, já é bastante para Deus operar na tua vida. O homem determinou que seus filhos serão escravos, mas o meu Deus está prestes a realizar o maior milagre da sua vida. Aleluia! E ela declarando para ele que tinha uma botija, ele faz algo tremendo. Diz: olha, vá aos seus vizinhos e pegue vazia, porque ela não tinha nada em casa. Quando Deus vai fazer um milagre, Ele já providencia, diz: olha, pode pegar reserva, porque eu vou abrir as torneiras dos céus e vou derramar a bênção. E o azeite naquela época era uma moeda de grande valor, tinha um poder econômico muito forte, era uma moeda que quem tivesse conseguia comprar e fazer qualquer negócio. E o Senhor diz: vai buscar emprestado vasilha. Agora eu paro e penso: se aquela mulher que também servia a Deus fosse uma mulher rixosa, fosse uma mulher problemática, fosse uma mulher que tivesse inimizade com os seus vizinhos, você acha que ela teria visto o milagre de Deus na sua vida? Não teria visto o milagre na sua vida. Eu imagino que aquela mulher, e todos conheciam a história dela, porque assim que o marido morresse, os parentes, os homens que faziam parte da linhagem da família, iam pegando as coisas para si. Eu imagino naquela manhã, naquela tarde, que ela ouviu uma palavra de Eliseu e começou com toda a alegria, porque até aquele momento, antes dela encontrar Eliseu, era só tristeza, era um sentimento de perda, de incapacidade. Aleluia! Mas eu acredito que quando ela o tomou, quando o Eliseu falou assim: vai e pega vasilhas. E quando você pegar vasilhas, eu quero que você se feche na sua casa. Aquela mulher voltou para casa cantando. Quem sabe o hino? Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar